Pessoal, estamos iniciando mais uma entrevista dessa série que nós estamos fazendo com empresários e especialistas. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui conosco Mariana Reis, para que eu não erre, porque vocês vão perceber que é uma menina praticamente, mas com um currículo simplesmente sensacional. E para que eu não erre, eu trouxe aqui a minha cola para ler. A Mariana é graduada em administração pelo IBMEC do Rio de Janeiro, tem mestrado em gestão de projetos na Espanha, em Barcelona mais especificamente, possui experiência nacional e internacional em multinacionais e startups na área de gestão de talentos, treinamento e desenvolvimento, recrutamento, seleção e gestão de carreiras. Atualmente a Mariana é CEO da Reis e Associados e consultora internacional de recrutamento aqui no Brasil, na Europa e na Ásia. Ela trabalha com clientes que vão desde aqui do nosso país, passando pela China, Suíça, Espanha, Alemanha e França. Ela também realiza palestras e treinamentos e também faz toda essa parte de aconselhamento na área de gestão de carreira. Mariana, muito obrigado pela disponibilidade e tempo de estar com a gente aqui hoje, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com uma empresa e profissionais que eu admiro muito, né? Como o pessoal Obrigado. Vamos lá, eu queria começar, Mariana, dizendo o seguinte, como eu falei aqui, seu currículo é bem longo e isso é muito legal porque a gente percebe que é uma pessoa que conseguiu trabalhar a sua carreira de uma maneira bem fundamentada nesse processo. E eu queria começar nessa pergunta, eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória profissional. Tá. Bom, como você falou aí, né, eu sou formada em administração de empresas, sempre fui muito apaixonada por gente, pela área de recursos humanos desde a faculdade. E eu iniciei aqui no Rio de Janeiro, em uma multinacional de óleo e gás, cuidando da parte de recrutamento, treinamento e desenvolvimento. Depois fiz uma transição de carreira para uma outra grande empresa aqui no Rio de Janeiro, né, na área comercial, que me expandiu um pouco a visão, né, do que era a área comercial, só que não tem jeito, sou apaixonada por recursos humanos, então quando eu fui para a área comercial foi uma experiência muito interessante, gostei muito, aprendi muito, mas eu quis voltar para o RH, porque era ali que me preenchia, assim, de verdade. Depois dessa experiência, eu fiz uma transição internacional, fui para Barcelona, onde eu fiz um master em gestão de projetos. E lá eu comecei a trabalhar em uma startup focada em gestão de carreira e recrutamento e seleção. Essa experiência, para mim, tecnicamente foi muito interessante porque eu recrutava para vários países, né, na Europa, então tinha ali uma multiculturalidade para eu explorar. Eu recrutava para a Ásia também, então me deu uma visão do que acontece não só no Brasil em relação a RH e recrutamento, mas o que acontece na Europa e na Ásia também. Então me deu uma visão global de recrutamento, seleção, gestão de carreira e RH. E eu podia entrevistar candidatos do mundo inteiro. Então, literalmente, eu falei com candidatos de todos os continentes, né? O que me fez entender quais são as dores, o que funciona, o que não funciona, o que pode e o que o mercado quer, né? E está aceitando. Então, eu fiquei lá durante 3 anos, voltei para o Brasil, tem 2 anos, continuo atuando como headhunter para o mercado nacional, europeu e asiático, e também abri uma empresa de consultoria aqui, né, que é a Reis Associados, onde a gente faz projetos atendendo o corporativo. Então, projetos em RH, projetos em gestão estratégica, e em paralelo eu também faço atendimento de mentoria, né, para pessoa física aí, desde pessoas que estão querendo responder a pergunta, né, do tô me formando e agora, até executivos que estão querendo ressignificar a carreira, que estão com aquela outra pergunta, né, tô me aposentando e agora? Tô cheio de energia, quero trabalhar, o que eu vou fazer? Né? Então, esse é mais ou menos um pouco da minha trajetória. Eu acho que uma coisa que eu levei muito, que me fez chegar até onde eu cheguei, com a idade que eu tenho, é tratar a minha carreira com autorresponsabilidade. Nunca ficar muito tempo na minha zona de conforto e nunca transferir a responsabilidade da minha carreira para uma outra pessoa. Então, acho que isso é muito importante quando a gente fala de carreira, é pensar em carreira com autorresponsabilidade, né? Se você não fizer por você, ninguém vai fazer o seu, né? Então, é isso.
Perfeito, E para perfeito. compartilhar conhecimento hoje com vocês, né? Massa! E está sendo um prazer te receber. Mariana, talvez nem todo mundo que está ouvindo a gente hoje sabe o que de fato faz uma Global Headhunter. Você podia trabalhar um pouco mais essa informação para a gente? O que faz uma Global Headhunter hoje no mercado? Tá. Bom, uma headhunter é uma recrutadora, né? Se você traduz o headhunter para o português, é caçador de talentos. Então, eu trabalho com alguns clientes, né? Esse cliente me passa um briefing, né? Um resumo do profissional que ele está precisando para a empresa dele naquele momento. E eu recebendo esse resumo, né? Esse perfil. Bom, Mariana, eu preciso de um candidato com essas habilidades técnicas, essas habilidades comportamentais e que tenha um fit cultural com a minha empresa. Eu começo a buscar esse candidato. E aí, como que eu busco esse candidato? Existem várias estratégias, metodologias para isso, mas eu posso citar aqui algumas, né? Existe a busca mais ativa, que é quando a gente aborda o candidato através das mídias sociais, através do LinkedIn, que é uma super tendência. Eu acho que LinkedIn as pessoas já conhecem mais, né? Que é a maior rede social profissional do mundo. Eu falo que quem não está nessa rede está perdendo diariamente uma oportunidade de ser encontrada e abordada por um recrutador, mas tem uma tendência muito forte, que eu já quero deixar aqui como uma orientação, que é o recrutamento por mídias sociais, o recrutamento por Twitter, por Instagram, por Facebook, né? Então, lá em Barcelona, eu fui treinada a como recrutar por esses caminhos também. E existe o recrutamento, uma estratégia de recrutamento onde eu abro vagas e as pessoas se inscrevem, né? E eu recebo os perfis e tenho que analisar. Mas basicamente o trabalho do Headhunter é achar o match, o maior matching possível entre o candidato e aquela empresa, né? Então, é achar o perfil que tem a maior sinergia com aquela empresa. Perfeito. Uma coisa, Mariana, que acontece muito, acho que em todos os negócios, talvez em alguns mais e outros menos, né? É a questão do turnover, né, de colaboradores. Você poderia dar uma dica para a gente? Eu sei que cada profissão ou cada cargo tem as suas especificações ou as características que um determinado cargo ele tem que ter para si. Mas, de forma geral, o que não pode faltar num profissional? Independente do cargo que ele ocupe. O que não pode faltar para um profissional hoje, eu acho que a gente está numa tendência de mercado onde todas as empresas e o mercado estão observando muito as habilidades comportamentais, que é o saber fazer acontecer, né? Nós temos as habilidades técnicas, que é o saber, que é o conhecimento técnico, e temos as habilidades comportamentais, que é o saber fazer acontecer. Eu acho que não tem espaço no mercado hoje para quem só sabe e não sabe fazer acontecer. Então, eu vou focar aqui a minha resposta até mais nas habilidades comportamentais. Então, eu acho que assim, o que não pode faltar para um profissional hoje, independente da área de atuação, de cargo ou de departamento? Eu acho que é o espírito de servir e o espírito colaborativo. Então, se você é empresário e está assistindo a gente aqui, olha para isso no seu processo seletivo. Qual profissional, qual candidato está demonstrando espírito de servir e colaboração? Ele está trazendo algum case no discurso dele, onde ele fala sobre que ele ajudou alguém, que ele colaborou? Porque a gente tem uma tendência de mercado de trabalhar com equipe multidisciplinar, que é justamente você trabalhar com pessoas de departamentos diferentes, de áreas diferentes, e você tem que compartilhar seu conhecimento, né? Você tem que gostar, tem que ser humilde para aprender e para ensinar, né? Então, eu acho que colaboração é muito importante. Flexibilidade e adaptabilidade, para mim, são duas top habilidades comportamentais do momento, porque a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar. Então, a gente precisa contar com colaboradores que sejam, né, flexíveis para se adaptar para o novo da maneira mais ágil e mais rápida possível. Então, observe no processo seletivo e observe os seus colaboradores que já estão na sua empresa. Eles têm atitudes de flexibilidade? Eles têm atitudes de se adaptar para o novo? De não ser resistente? Então, colaboração, flexibilidade, adaptabilidade. E eu vou falar sobre um atributo que eu acho muito interessante, porque a pandemia trouxe muito isso, que é a autogestão. O que aconteceu na pandemia? As empresas hoje, independente do porte, elas precisam de colaboradores que vão ser eficientes dentro da casa delas, do café da esquina, dentro do escritório ou de outro lugar do mundo, com esse trabalho remote, né? Com esse trabalho home office.
Então, a autogestão, ela passou a ser muito importante e muito observada. Então, observe isso. Quem que na sua empresa sabe, de dentro de casa ou de qualquer lugar, estabelecer limites, ter senso de urgência para priorizar as atividades, sabe priorizar as atividades que ele vai entregar no dia a dia, sabe fazer uma boa gestão do seu tempo, sabe estabelecer limites dentro da casa dele, com o filho, com o marido e com a família inteira, para ser produtivo dentro de casa. Então, eu acho que a autogestão é muito importante também. Então, acho que eu falei algumas comportamentais e eu vou trazer duas técnicas que eu acho muito importantes também. Uma é a gestão de processos. Então, independente da sua área de atuação, o mercado precisa de colaboradores que tenham um olhar crítico para a sua rotina, que tenham um olhar crítico para o seu dia a dia de trabalho e vai tentar melhorar aquela rotina para que ela, no final do dia, seja feita com menor tempo, com menor custo, né? Então, você ter um olhar crítico para a melhoria dos seus processos é muito importante. E a outra é a gestão de risco. Porque o que esse momento de pandemia trouxe? Não tem ninguém, nem na pessoa física, nem na pessoa jurídica, alocando recursos como antes. Não tem ninguém alocando um recurso financeiro, fazendo investimentos, contratando um monte de gente como contratava antes. Então, todo mundo, e é um movimento que começou na pessoa física, que teve uma grande revisão de crenças e valores, começou a se perguntar, será que isso vale a pena? Será que vale a pena eu fazer esse investimento? Será que eu preciso disso? Será que eu preciso investir nesse relacionamento? Né? Então, isso trouxe um modelo mental de gestão de risco, onde o profissional hoje ele precisa avaliar muito os impactos daquela decisão, se vale a pena ou não, quais são os riscos de dar certo ou de dar errado, antes de tomar uma decisão. Então, eu acho que gestão de processos e gestão de risco é um modelo mental que qualquer colaborador hoje deveria ter. Perfeito. Mariana, aqui nos ouvindo hoje, a gente tem pequenos, médios e grandes empresários. Alguns deles hoje têm a capacidade de contar com uma profissional como uma Global Headhunter ou uma empresa recrutadora especializada. Outros talvez não tenham acesso a esse tipo de ferramenta ou de serviço, se assim a gente pode dizer. Então eu queria ver com você se você poderia dar algumas dicas para esse pequeno empresário, esse médio empresário, para que ele possa conseguir identificar numa entrevista essas características que você acabou de passar para a gente, que são importantes em qualquer profissional. Tá. Bom, vou dar dica bem prática assim, do que você pode observar na entrevista. Eu acho que existem 3 pilares muito importantes, que são os mais importantes. Primeiro, é como o candidato está respondendo a pergunta, me conte um pouco mais sobre você. Essa, para mim, é uma das perguntas mais importantes e que vocês deveriam prestar mais atenção, porque é nessa resposta que você vai entender. Se a pessoa sabe se vender, ela vai saber, provavelmente, falar sobre o seu produto, vender o seu produto, vender o seu serviço. Eu tenho o meu chefe na Espanha, né? Ele era um francês bem rígido e ele virou para mim e falou uma frase que ficou muito marcada. Ele virou para mim, Mariana, se um candidato não sabe falar sobre ele, se ele não sabe se vender, como que ele vai vender o meu produto ou o meu serviço? E eu acho que isso é uma provocação muito importante. Então, façam essa pergunta, me conte um pouco mais sobre você. Mas nessa resposta, observa, existe uma lógica, existe uma estrutura no discurso, ela está falando sobre, ela se conhece, autoconhecimento, né? Ela está falando de si de uma maneira com entusiasmo, o olho está brilhando, ela tem paixão, ela vibra por alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante de observar. E também, você tem que ter em mente quais são os valores da sua empresa, quais são os seus princípios, né, como pessoa jurídica. O que é negociável para você e o que não é negociável. Os valores da sua empresa, né, eles têm que estar muito em mente quando você estiver entrevistando alguém, para você identificar se naquela resposta ela deu algum exemplo, algum case que se conecte com os seus valores e princípios. E vou deixar uma dica aqui. Sempre pergunte exemplos. Você pode me dar um exemplo em que você foi flexível? Você pode me dar um exemplo até um exemplo negativo, né? Você pode me dar um exemplo, pode me contar um case de um projeto seu que não deu certo? Como você reagiu a esse evento? Sempre tenta trazer para a prática. Pergunta, me dá um exemplo disso. Qual é um case sobre isso?
Porque falar superficialmente é muito fácil. Assim, vocês vão testar aquele candidato e vão entender. Bom, esse exemplo realmente foi um exemplo, né, factível, bom, que teve começo, meio e fim, como a pessoa solucionou aquilo. Então, primeiro me pergunte um pouco mais sobre você. Segundo ponto, avalie o conhecimento que essa pessoa tem sobre a sua empresa e sobre o setor da sua empresa. Pergunta, você conhece a empresa? Tenta entender se ela estudou sobre essa empresa, porque isso vai demonstrar o interesse que ela tem na sua empresa. Se ela olhou o seu site, se ela olhou as suas mídias sociais, se ela buscou a saber, né? E não só sobre a sua empresa, mas o setor. Se é uma empresa de óleo e gás, se é uma empresa de varejo, de marketing, o que hoje de política e economicamente está influenciando o seu setor? Tem alguma coisa que está influenciando o setor que você trabalha? Pergunta sobre esse setor para o seu candidato, porque o candidato ele tem que estar preparado, conhecendo a sua empresa, mas também com uma visão mais macro, né? Do que macro da economia, política ou outras situações estão influenciando o seu negócio. E por último, eu acho que essa é uma das principais perguntas hoje. Por quê? A gente está com uma geração que quer se conectar com o propósito. É uma geração que quer trabalhar com alguma coisa relacionada ao propósito. Então, como que você vai identificar se você vai contratar aquela pessoa e ela vai ficar 6 meses ou 6 anos? É medindo a motivação que ela tem para a sua empresa. Então, uma pergunta que você pode fazer é por que você quer trabalhar aqui? Você precisa entender se essa resposta é intrínseca ou é superficial. Existe algum ponto dos seus valores, das suas crenças, dos princípios da sua empresa que se conectem com os valores daquela pessoa? Essa, para mim, é uma das principais perguntas hoje. É você saber medir a motivação daquele candidato ali na sua entrevista. E a melhor resposta para essa pergunta é quando você sente que existe até um fator emocional do porquê você quer trabalhar ali. Perfeito. Inclusive, Mariana, tem algo interessante que é que hoje a gente está vivendo um momento que os profissionais eles estão buscando as empresas não só pelas questões salariais em si, né? Eles buscam outras características, como, que eu posso citar aqui? Cultura organizacional, se há um propósito, se bate com a ideia que ele tem em si de uma carreira que ele está propondo para ele. E aí fica uma pergunta para a gente como empresário. Como eu posso tornar a minha empresa uma empresa desejável por bons profissionais? Bom, existem algumas fatos. Isso é uma pergunta que pode englobar muitas situações, né? Mas eu vou citar aqui algumas delas. Eu acho que benefícios, sim, é algo que pode se tornar atrativo, né, dentro da área de recursos humanos. Você ter bons benefícios ou ter algum benefício que se destaque das demais. Outra coisa, eu acho que é um trato humanizado. Eu acho que um RH humanizado, né, pautado na ética, no respeito, na humildade, enxergar o seu colaborador como um ser humano e você ter esse trato próximo e humanizado com ele, eu acho que é algo que vai deixar atrativo também. Você valorizar o candidato, o candidato não, né, o profissional já no caso. Você valorizar o seu profissional, você olhar para ele com uma oportunidade de crescimento. Eu acho que muitas pessoas querem mudar de empresa quando elas acham que elas não têm mais para onde crescer. Então, você tem um plano de desenvolvimento individual para aquele colaborador? E às vezes você deve estar pensando, mas Mariana, não tenho dinheiro para isso. Como que eu posso fazer isso? Né? Não sou nenhuma mega multinacional. Existem soluções dentro da empresa. Por exemplo, não tem como pagar um curso para um colaborador meu porque está muito caro. Por que você não usa o ativo de conhecimento que tem dentro da sua empresa com outros colaboradores para treinar eles mesmos, né? Então, uma solução para isso pode ser um programa de gestão do conhecimento, onde cada colaborador vai compartilhar um pouquinho sobre o conhecimento dele e todo mundo pode aprender assim. Né? Então, essa é uma opção, né? Você apostar no treinamento e desenvolvimento deles. Se possível, investindo em cursos, se não, tentar buscar soluções internas para isso. Então, eu acho que isso, e acho que uma relação muito próxima, né? Tentar estabelecer uma relação próxima, né? Feedbacks constantes, como é que você está indo, como que eu posso te ajudar, e você também dá o seu parecer, né? Sobre a performance daquele colaborador. Estreitar ao máximo o relacionamento entre vocês. Perfeito, perfeito.
uma coisa importante também, e como eu disse aqui, nós temos vários níveis de empresários e empresas nos ouvindo aqui nesse momento. Toda empresa, quando ela chega a um patamar, é óbvio que o melhor caminho seja procurar alguém para poder ajudar nesse processo. Então, assim, como eu posso encontrar ajuda para poder desenvolver bem a minha área de recursos humanos? Qual é o melhor caminho para mim? Que cheguei a um patamar de empresa, a minha empresa cresceu de uma forma que eu não estou dando conta mais sozinho. Qual o melhor caminho para eu buscar ajuda? Entendi. Bom, realmente chega uma hora que não tem jeito, né? Que você tem que procurar a ajuda de um profissional mais especialista no tema. Posso dar um exemplo prático, assim, por que as empresas, né, procuram a redes associados? Nós temos um produto que é justamente o seguinte: como você ter um RH estratégico sem ter o custo de um RH estratégico? Né, que é justamente para ajudar empresas, né, de médio porte, de grande porte, a terem um RH estratégico, mas que não precisam ter um departamento, não precisam contratar gerentes, analistas, diretores de RH, porque a gente faz esse suporte externo, né, através de horas mensais, onde a gente vai criar as políticas de recursos humanos, né, as diretrizes, e essas políticas vão, como consequência, ter ações e processos para tocar o dia a dia daquela empresa. Mas uma coisa que eu acho importante falar é que um RH bom, um RH estratégico, né? O que é um RH estratégico? É um RH que está muito ligado ao negócio, um RH que sabe como a empresa ganha dinheiro, que está preocupado com o dinheiro, né, com o resultado financeiro da empresa, e está muito alinhado com o plano de negócio e com o plano estratégico daquela empresa. Então, nós trabalhamos dessa forma, né? Tudo começa por aí. Como que a sua empresa ganha dinheiro? Qual é o seu plano? Qual é o seu planejamento estratégico? Para que a gente crie um RH estratégico também que tenha total sinergia com o seu negócio. Por exemplo, eu posso te dar um exemplo de uma pesquisa que saiu na McKinsey, né? Que fala, nossa, várias pessoas, todo mundo quer transformação digital, né? Todas as empresas querem esse tópico dentro da sua empresa. Só que 86% dos projetos de transformação digital, hoje eles falham nas empresas. E aí foram pesquisar e ver por que eles falham. Porque você quer uma empresa que tenha transformação digital, mas você não está contratando colaboradores que tenham esse modelo mental de transformação digital. Então, você tem uma diretriz, você tem uma estratégia, mas o RH não está acompanhando aquela diretriz. Né? Então, isso, num futuro, isso vai dar ruim, né? Não vai dar certo, não vai fechar essa conta. Então, eu acho que seria isso, né? RH estratégico é um RH que conhece o seu negócio, tem que estar totalmente alinhado com o plano de negócio da empresa e da estratégia, para que você tenha diretrizes de políticas, ações e processos no RH que estejam completamente condizentes e alinhados com o planejamento de futuro, né? O plano futuro dessa empresa. Mas realmente buscando ajuda de profissionais pode otimizar muito esse processo, e até financeiramente, né? Porque cada vez que você contrata uma pessoa de forma errada, é muito dinheiro envolvido. É dinheiro direto, né? E é dinheiro indireto de investimento de tempo, treinando aquela pessoa, né? E todo aquele HH. Então é isso. Perfeito. Mariana, para a gente encerrar, já virou uma cultura nos últimos anos sempre sair uma pesquisa das melhores empresas para poder se trabalhar. Isso mostra a importância de uma cultura organizacional bem organizada, que envolve diretamente a questão do RH. Inclusive, né, isso se tornou diferencial para algumas empresas. Ou seja, empresas utilizando a forma como elas cuidam dos seus colaboradores como um diferencial de mercado. E eu queria agora que, para a gente encerrar, que você vestisse uma camisa de mentora, que você já está sendo aqui para todos nós, para quem está assistindo, e desse uma dica para a gente do seguinte: como eu posso trabalhar o meu RH como uma forma de diferenciar a minha empresa no mercado? Bom, então eu vou repetir o que eu acabei de falar. Eu acho que a primeira coisa é ter um RH alinhado com o negócio e com a estratégia da empresa, porque essa é a base de tudo. Se você erra isso, você vai errar todo o que vem depois, todas as políticas, todas as diretrizes.
Segundo ponto, tenha um RH humanizado, trate gente como gente, próximo, com respeito, humilde, com empatia, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje, onde várias pessoas passaram por momentos extremamente difíceis, delicados, de perda, né, de algum familiar, enfim. Então, tenha empatia, tenha flexibilidade para lidar com esse momento emocionalmente, que posso considerar um pouco mais frágil, das pessoas. Tenha escutativa, seja um RH que tenha uma escutativa, converse com seus colaboradores. É impossível você desenhar as melhores políticas e processos para eles se você não sabe o que é importante para eles. Então, escute eles, entenda o que funciona, o que não está funcionando. Faça pesquisa de clima. Eu acho que pesquisa de clima é extremamente importante justamente para você medir essa temperatura. E tem pesquisas de climas que são pagas, mas você pode desenvolver uma interna com 0 custo também, por exemplo, com a orientação de um profissional. Se possível, né, investir em treinamento e desenvolvimento. Como eu já falei também aí antes, se você está com grana para poder investir num curso externo, ótimo, mas se não tá, olha para dentro da sua empresa, olha para os seus talentos, olha para o ativo de conhecimento que você já tem e trabalha ele. Eu te garanto que quem estiver compartilhando o conhecimento vai ficar muito feliz e satisfeito, e os outros colaboradores também vão estar. Você vai fomentar aí uma sinergia, uma troca e fazer com que as pessoas se conheçam. E olhe para a liderança. Eu acho que o líder, ele tem a capacidade de influenciar muito a sua equipe. Um líder, literalmente, ele pode otimizar ao máximo o resultado ou ele pode destruir uma equipe. Escolha muito bem os seus líderes. Baseado em que você está escolhendo os seus gestores? Você está acompanhando como ele está tratando a sua equipe, como ele está tratando os seus colaboradores, né? Invista nessa liderança. Invista em treinamento e desenvolvimento dessa liderança, porque eles são os maiores multiplicadores de conhecimento que estão aí dentro da sua empresa. Então, atenção para isso também. Bom, eu acho que seriam as dicas, né? E também acho que eu já falei, né? A questão de recrutamento e seleção, né? Talvez uma dica mais focada em recrutamento e seleção. Olhe para o comportamento, não olha só para a técnica. Olha para a colaboração, para a flexibilidade, adaptabilidade e não resistência na hora de contratar os seus colaboradores. Porque a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar. E você vai precisar de colaboradores que estejam totalmente aptos e flexíveis para se adaptar para o novo todos os dias. Porque senão vai ficar bem difícil de caminhar para frente. Perfeito. Pessoal, essa foi Mariana Reis, CEO da Reis e Associados, Global Red Hunter, e que compartilhou com a gente aqui hoje as dicas para você tornar a parte de recrutamento e seleção aí da sua empresa como um grande diferencial e talvez diminuir um pouco a sua dor de achar bons talentos para compor uma empresa de sucesso, ok? Mariana, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente compartilhando esse conhecimento, viu? Eu que agradeço, Caio, o convite seu, né, da Growbit, e para mim é uma honra estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho aí da minha experiência com a empresa, né, com a Growbit, que é uma empresa que eu admiro muito, e também com todos esses empreendedores que estão aqui assistindo a gente. Perfeito. Obrigado, Mariana, pessoal. Até a próxima.